quando eu me tornei mendigo, comecei a fazer parte de uma coletividade que eu não sabia que era tão unida. Eu não sabia como as relações eram. E eu comecei a ver uma relação humana como eu nunca tinha visto. Uma solidariedade profunda como eu nunca tinha visto. Ali o cara abre mão de comer para dar para você porque você está precisando. Ele não te dá o que sobra, ele divide o que tem com você. É uma solidariedade visceral, espontânea. Só que é uma gente desinstruída, frequentemente desdentada, maltratada, sofrida, perseguida, convencida de que não vale nada, convencida de inferioridade que é falsa. Ali eu comecei a tomar minha posição política. Falei, porra, essa é a melhor galera que eu já conheci, velho. E a sociedade despreza, persegue, avilta essas pessoas. Então comecei a falar, não, essa gente, cara, é a minha gente. Tinha o direito de ter acesso a todo o conhecimento que eu tive. Tem direitos constitucionais completamente desrespeitados. Comecei a ver a organização social como uma entidade criminosa. Eu vejo o Estado como uma organização criminosa que joga em favor de um punhado de parasitas sociais e sacaneia a população por inteiro. Por isso que não pode ter investimento na população. Não pode ter, chamam educação de custo. Educação não é custo, é investimento. Mas não pode investir. Por quê? Porque vai ficar difícil controlar o povo. Nós temos uma sociedade monitorada, controlada, condicionada, mediocrizada. O sistema social impede o desenvolvimento da sociedade. Quando eu percebi a profundidade da solidariedade que tem nesse meio, eu comecei a ver que seria muito melhor se a sociedade fosse comandada por essas pessoas, que são pessoas muito mais humanas. Eu acho que o sofrimento faz elas ficarem mais humanas, elas se unem, eles sabem que são alvos potenciais na sociedade, eles sabem que podem ser acordados com fogo, com pancada, eles sabem que são párias e que qualquer um pode fazer qualquer coisa com eles, certo de impunidade. E aí eles se unem de uma forma tão visceral que se tornam pessoas muito melhores. Eu via nesse... Eu conheci um mendigo, chamava Empresário, lá em Pernambuco, em Recife, num casarão. E um dia ele era o mais solidário de todos. Ele sabe conhecer de ervas medicinais, ele buscava, trazia para tratar de ferida, ele sabia qual era a comida que alimentava bem, se ele precisava comer isso, ia lá, arrumava na feira, na xepa. E um dia eu encontrei esse cara em Boa Viagem. Eu fiquei na feira de Boa Viagem vendendo os brinquinhos que eu fazia. E na hora de dormir eu procurei uma casa abandonada, fui lá, vi que estava embarreirada, dava para entrar, mas estava embarreirada por dentro. Aí eu bati, pedi licença para entrar, abriram para eu entrar, era claro, mendigo, né? Era o empresário que estava lá dentro. Ele falou, pô, maluquinho, chega aí, tô cozinhando a mandioca aqui, não tinha ninguém para comer comigo e tal. Tava cozinhando numa fogueira, numa lata de óleo assim, um monte de macaxeira. E ali nessa noite eu dormi ali com ele me arrumou o papelão e ele me contou a história dele. Ele tinha sido empresário de importação e exportação. Coincidiu com uma outra história que eu vivi também. E ele não podia conviver com a família, mandava a família de férias e estava ocupado sempre em desenvolver a empresa. E um dia ele mandou a família de férias para o estrangeiro e o avião caiu e a família morreu. E ele estava trabalhando na sede da empresa quando chegou alguém e falou com ele que o avião tinha caído, a família tinha morrido. Ele falou que deu um branco na cabeça dele, não sentiu dor, não sentiu nada. Ele deu um branco, ele levantou, tudo ali perdeu o sentido, ele se sentiu fora do espaço. Saiu, todos os funcionários olhando para ele, para ver a reação do patrão com a tragédia. Pegou o elevador, desceu, saiu, foi andando, ninguém foi atrás. E ele foi andando e não parou mais. Foi andando, isso era em Maceió, pegou a estrada, foi baixar em Pernambuco a pé. Já chegou todo rasgado lá. Não sei quanto tempo ele levou, ele também não sabe dizer. Ele chegou em Pernambuco em petição de miséria, assim, magro, sujo. E os mendigos perceberam que ele estava alterado. E deram um abrigo a ele, deram comida para ele. E aí ele falou assim, o que me trouxe de volta para a realidade foi o amor dessas pessoas. E quando eu me dei conta que eu estava na realidade, que eu estava no mundo, a minha família é uma lembrança tão distante que não me doía. E uma frase que ele falou que marcou muito, cara, se eu soubesse como é bom ser mendigo, eu nunca tinha sido empresário, aquilo lá é um inferno. Quer dizer, o cara fez uma mudança que clareou a mente dele, clareou a visão dele, ele percebe que não precisa ter muita coisa, precisa ter bons sentimentos, você precisa ter solidariedade, você precisa ter integração. As necessidades materiais são muito poucas, mas existe um exército de publicitários e marqueteiros convencendo a gente que não, que você só pode ser feliz tendo sobras. E eu acho que num mundo onde tem tanta carência, você ter sobra é vergonhoso, humanamente falando. É o que eu sinto. Não me dou o direito de julgar quem tem sobrando, não. Mas eu me constranjo com a ideia. Eu me constrangia quando eu morava com meus pais.
Eu já ofendi minha mãe e meu pai, dizendo que eu tinha vergonha de estar tão bem vestido diante dos pobres.